Imagine não conseguir, um dia, lembrar-se do nome da pessoa que lhe é mais querida. Soa assustador, não é? Infelizmente, para milhões de pessoas em todo o mundo, isto não é o argumento de um filme de terror, mas sim a realidade que chamamos demência. Muitos pensam que é uma parte inevitável do envelhecimento, algo contra o qual não há nada a fazer. E se eu lhe disser que isto é um grande equívoco? Médicos e cientistas estão hoje certos de uma coisa: o nosso estilo de vida influencia diretamente a saúde do cérebro. E neste vídeo, reunimos 20 das dicas mais importantes e cientificamente comprovadas, dadas por neurologistas, que o ou a ajudarão a construir uma defesa poderosa contra esta doença traiçoeira. Fique até ao fim. Alguns destes pontos vão mesmo surpreendê-lo ou surpreendê-la, e a sua aplicação pode ser o melhor investimento no seu futuro. Antes de passarmos às dicas, vamos rapidamente perceber o que é, afinal, a demência. É importante compreender, não é uma única doença específica. Demência é um termo abrangente que descreve um conjunto de sintomas ligados à deterioração da memória, do pensamento e de outras capacidades cognitivas. A forma mais conhecida é a doença de Alzheimer, mas existem outras, como por exemplo, a demência vascular. Muitas vezes, as pessoas confundem os primeiros sinais de demência com o esquecimento normal da idade. Afinal, quem é que nunca se esqueceu onde pôs as chaves? A grande diferença é que a demência é uma condição progressiva que interfere seriamente com o dia a dia. A boa notícia é que o cérebro, tal como os músculos, pode e deve ser treinado e protegido. E quanto mais cedo começar, melhor será o resultado. Sendo assim, passemos ao essencial. O que é que os médicos, em concreto, nos aconselham? O primeiro conselho, e talvez o mais delicioso, é repensar a sua alimentação. Os médicos são unânimes. A dieta mediterrânica não é apenas uma moda passageira, é uma ferramenta poderosa para proteger o nosso cérebro. E o que é que isto significa na prática? É muito simples. Coma mais vegetais frescos, frutas, leguminosas, frutos secos e produtos integrais. A principal fonte de gordura deve ser o azeite virgem extra. O peixe, sobretudo as variedades gordas, como o salmão ou a cavala, deve estar na sua mesa pelo menos 2 vezes por semana. Já o consumo de carne vermelha e de doces deve ser seriamente limitado. Por que é que isto resulta? Porque esta dieta é rica em antioxidantes, vitaminas e ácidos gordos ômega 3. Estas substâncias combatem a inflamação e o estresse oxidativo no corpo, que são os grandes inimigos dos nossos neurônios. Imagine que os antioxidantes são pequenos guarda-costas das células do seu cérebro, prontos para neutralizar as moléculas prejudiciais. Pode começar com pequenos passos. Troque a manteiga pelo azeite e, em vez de bolachas para acompanhar o chá, coma um punhado de frutos silvestres ou frutos secos. O seu cérebro vai agradecer-lhe. O segundo ponto crucial, que não podemos mesmo negligenciar, é a atividade física regular. O sedentarismo é um verdadeiro veneno para o nosso cérebro. Quando nos mexemos, a circulação sanguínea melhora em todo o corpo, inclusive no cérebro. Isto significa que ele recebe mais oxigênio e todos os nutrientes de que precisa para funcionar bem. Os médicos recomendam pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico moderado por semana. Não precisa de ser nada complicado. Pode ser uma caminhada rápida, natação, andar de bicicleta ou até mesmo dançar. A chave aqui é a regularidade. Estudos mostram que a atividade física não só melhora as nossas capacidades cognitivas, como também estimula o crescimento de novas ligações neuronais. Além disso, o exercício ajuda a reduzir o risco de desenvolver outras condições que estão intimamente ligadas à demência, como a hipertensão, pressão alta e a diabetes tipo 2.
Não precisa de começar logo a correr uma maratona. Comece com algo simples, como uma caminhada de 30 minutos no parque todos os dias. Este é um passo pequeno, mas que tem um impacto enorme na saúde do seu cérebro a longo prazo. Lembre-se, o movimento é vida, não só para o corpo, mas também para a mente. A terceira dica é esta: nunca deixem de aprender. O nosso cérebro é como um músculo. Se não o exercitarmos e o usarmos, ele acaba por atrofiar. A estimulação mental contínua cria o chamado reservatório cognitivo. Isto é uma espécie de almofada de segurança para o vosso cérebro, que o ajuda a resistir por mais tempo aos efeitos do envelhecimento e às doenças. O que é que isto significa na prática? Desafiem-se. Comecem a aprender uma nova língua, dominem um instrumento musical, ou inscrevam-se naquele curso que sempre sonharam fazer. Mesmo atividades simples, como a leitura de livros mais complexos, o preenchimento de palavras cruzadas, jogar xadrez ou montar puzzles, trazem grandes benefícios. O importante é que a tarefa seja nova e que exija algum esforço. As atividades mentais rotineiras, aquelas que vocês fazem no automático, não são tão eficazes. O processo de aprendizagem força o cérebro a formar novas vias neuronais, tornando-o mais flexível e resistente. Por isso, esqueçam aquela frase de que já é tarde para aprender. Para o vosso cérebro, nunca, mas nunca é tarde. Encontrem um hobby que vos obrigue a pensar e vão garantir anos de mente sã e ativa. O quarto pilar fundamental na prevenção da demência é ter uma vida social ativa. Somos seres sociais, e o isolamento é fatal para a nossa saúde mental e cognitiva. Interagir com os outros funciona como um treino complexo e multifacetado para o nosso cérebro. Quando estamos a conversar, temos de escutar atentamente, processar a informação, organizar as nossas ideias e, ainda, descodificar os sinais não verbais. Tudo isto resulta numa estimulação potente de várias áreas do cérebro. Aliás, a investigação demonstra que aqueles que mantêm laços fortes com amigos e familiares, participam ativamente na comunidade ou fazem voluntariado, apresentam um risco significativamente reduzido de desenvolver demência. A solidão, por outro lado, está frequentemente associada à depressão e ao estresse crônico, ambos fatores de risco bem conhecidos para o declínio cognitivo. Portanto, não se isole. Telefone aos amigos, faça visitas, inscreva-se em grupos ou clubes de passatempos. Até uma simples conversa com os vizinhos ou com o funcionário do supermercado é benéfica. Manter estas ligações sociais não é apenas um passatempo agradável, é, acima de tudo, uma estratégia vital para preservar a saúde do seu cérebro durante muitos anos. O quinto conselho, e este é fundamental, mas muitas vezes negligenciado, é garantir um sono de alta qualidade. Lembrem-se, o sono não é apenas um estado passivo, é um processo ativo onde o nosso cérebro faz uma verdadeira limpeza geral. É durante o sono que a nossa memória se consolida. Isto significa que a informação importante passa da memória recente para a memória de longo prazo. E há algo crucial, especialmente no que toca à prevenção da demência. Durante a fase de sono profundo, o cérebro livra-se de proteínas tóxicas, como a famosa beta-amiloide. A acumulação destas proteínas é tida como uma das grandes responsáveis pelo desenvolvimento do Alzheimer. Quando temos privação crônica de sono, ou seja, dormimos mal regularmente, este processo falha. O lixo acumula-se e começa a danificar os nossos neurônios. Para um adulto, o ideal é dormir entre 7 a 9 horas por noite. Mas atenção, não se trata apenas da quantidade, mas também da qualidade desse sono. Tente manter um horário regular, deitar-se e levantar-se sempre à mesma hora. Garanta que o seu quarto é escuro, silencioso e está numa temperatura agradável e fresca. Evite o uso de telemóveis, tablets ou computadores antes de se deitar. A luz azul destes ecrãs
bloqueia a produção de melatonina, que é a hormona essencial para adormecer. Lembre-se sempre, ter uma noite de descanso completa não é um luxo. É uma condição absolutamente necessária e indispensável para a longevidade e a saúde do seu cérebro. O sexto ponto, em que todos os cardiologistas e neurologistas insistem, é o controlo da nossa tensão arterial. A tensão arterial alta, ou hipertensão, é um dos fatores de risco mais graves para o desenvolvimento da demência vascular e para a doença de Alzheimer. Mas por que é que isto acontece? Uma pressão constantemente elevada danifica as paredes dos vasos sanguíneos em todo o corpo, incluindo aqueles que alimentam o nosso cérebro. Os vasos perdem a elasticidade, estreitam-se, e isto leva a uma falha no fornecimento de sangue ao cérebro. As células cerebrais, sem receberem oxigênio e nutrientes suficientes, acabam por morrer. Este processo pode ser gradual e silencioso, levando a microderrames que, com o tempo, se acumulam e causam graves problemas cognitivos. Por isso, é absolutamente essencial medir a sua tensão regularmente, principalmente depois dos 40 anos. Se o seu médico diagnosticou hipertensão, deve seguir as recomendações dele rigorosamente. Tomar a medicação prescrita, ajustar a sua dieta, reduzindo a ingestão de sal, e aumentar a atividade física. Controlar a sua tensão arterial é um investimento direto na proteção do seu cérebro contra o envelhecimento precoce. O sétimo conselho está intimamente ligado ao anterior. Tem de controlar o seu colesterol. Níveis elevados do colesterol mau, conhecido tecnicamente como lipoproteínas de baixa densidade, ou LDL, levam à formação daquelas placas nas paredes dos vasos sanguíneos. A isto chamamos aterosclerose. Estas placas de gordura apertam os vasos, dificultando a passagem do sangue. Quando isto acontece nas artérias que alimentam o cérebro, as consequências podem ser dramáticas. A circulação deficiente não só priva o nosso cérebro do oxigênio vital, como também pode contribuir para a acumulação da tal proteína beta-amiloide, um fator diretamente associado à doença de Alzheimer. Por isso, é absolutamente essencial fazer análises ao perfil lipídico regularmente, pelo menos uma vez por ano. Para manter o colesterol sob controle, os médicos insistem numa alimentação pobre em gorduras saturadas e trans, aquelas que encontramos no fast food, nos bolos e nas carnes mais gordas. Em vez disso, devemos dar prioridade aos alimentos ricos em fibra, aveia, leguminosas, vegetais e fruta. Não se esqueça também das gorduras saudáveis que vêm das nozes, do abacate e do peixe gordo. Se o médico receitar medicação, jamais a deve ignorar, pois há casos em que é realmente necessária. Lembre-se, ter vasos sanguíneos saudáveis é a chave para ter um cérebro saudável. A oitava dica tem a ver com o controlo dos seus níveis de açúcar no sangue. A diabetes tipo 2, especialmente se não for bem controlada, é um fator de risco muito forte para o desenvolvimento de demência. O excesso de glicose no sangue danifica os vasos sanguíneos mais pequenos, inclusive aqueles que estão no cérebro, prejudicando a sua nutrição. Além disso, na diabetes, é comum observarmos a resistência à insulina. Esta é uma condição em que as células deixam de responder corretamente a esta hormona. Ora, a insulina desempenha funções cruciais no cérebro, especialmente na aprendizagem e na memória. Quando o seu funcionamento é prejudicado, isso pode afetar diretamente as nossas capacidades cognitivas. Estudos demonstram que as pessoas com diabetes têm um risco de desenvolver a doença de Alzheimer quase 2 vezes superior. Por esta razão, prevenir e controlar a diabetes é também uma forma de prevenir a demência. Para conseguir isso, é essencial manter um peso saudável, fazer exercício físico regularmente e seguir uma alimentação equilibrada, limitando os açúcares e os hidratos de carbono simples. Se já tem um diagnóstico de diabetes,
é absolutamente crucial seguir rigorosamente todas as indicações médicas e monitorizar a sua glicemia com frequência. O nono conselho é direto e pode parecer duro, mas é fundamental. Tem mesmo de deixar de fumar. Se por acaso ainda não o fez, a verdade é que nunca é tarde, e o momento certo é agora. Fumar prejudica de forma colossal todo o nosso corpo, e o cérebro não fica de fora. Em primeiro lugar, o fumo provoca o chamado estresse oxidativo e inflamações que danificam as células cerebrais. Em segundo lugar, o tabaco acelera a aterosclerose, estreitando os vasos sanguíneos e dificultando a circulação de sangue que o cérebro tanto precisa. E em terceiro lugar, as toxinas que inalamos com o fumo podem mesmo destruir diretamente os seus neurônios. A estatística é cruel e não nos perdoa. Os fumadores têm um risco de 50% a 80% superior de desenvolver demência, comparando com quem nunca fumou. Mas a boa notícia é esta: nunca é tarde para abandonar este mau hábito. Assim que deixar o cigarro, o seu corpo começa de imediato a recuperar. Passados apenas alguns anos, o risco de ter muitas doenças, incluindo a demência, começa a cair, aproximando-se do risco de quem nunca fumou. Se lhe parecer que é difícil deixar de fumar sozinho, não tenha vergonha de procurar ajuda especializada. Existem muitas formas e métodos eficazes que o vão ajudar a livrar-se deste vício e a fazer o maior presente que pode dar à sua saúde futura. O 10º conselho foca-se no consumo de álcool. E aqui, a moderação é a chave. O consumo excessivo e frequente de álcool é extremamente tóxico para o cérebro. Além de poder causar a demência alcoólica, também agrava outras perturbações cognitivas já existentes. O álcool prejudica a absorção da vitamina B1, a tiamina, e a sua carência grave pode provocar lesões cerebrais severas, mais conhecidas como a Síndrome de Korsakoff. Além disso, o abuso de bebidas alcoólicas aumenta o risco de traumatismos cranianos, que por si só já são um fator de risco importante para o desenvolvimento de demência. Mas afinal, o que é que os médicos definem como consumo moderado? As diretrizes variam ligeiramente entre países, mas a regra geral é: não mais do que uma dose por dia para mulheres e não mais do que 2 doses para homens. Uma dose corresponde a aproximadamente 150 ml de vinho, 350 ml de cerveja ou 45 ml de bebidas destiladas. Contudo, alguns estudos recentes indicam que mesmo estas doses consideradas moderadas podem não ser tão inofensivas para o cérebro quanto se pensava. Assim, a abordagem mais segura é reduzir ao máximo o consumo de álcool, ou mesmo evitá-lo completamente, sobretudo se a pessoa já apresentar outros fatores de risco. O ponto número 11, e um que é frequentemente esquecido, é a importância de proteger a cabeça contra lesões. Qualquer traumatismo craniano, mesmo uma concussão ligeira, aumenta o risco de vir a desenvolver demência no futuro. Lesões graves ou repetidas elevam esse risco exponencialmente. O mecanismo exato ainda não é totalmente compreendido, mas acredita-se que a lesão desencadeia no cérebro uma cascata de processos patológicos, como inflamação e acumulação de proteínas nocivas, que podem persistir durante anos. É por isso que a prevenção é tão crucial. Use sempre o cinto de segurança no carro. Use capacete quando andar de bicicleta, patins ou mota. Tenha cuidado em casa. Remova fios e tapetes soltos dos caminhos e garanta uma boa iluminação, sobretudo nas escadas. Se pratica desportos de contato, utilize sempre o equipamento de proteção adequado. Cuidar da segurança física da sua cabeça é um investimento direto na sua saúde cognitiva. Não deve subestimar contusões que pareçam ser insignificantes. Se sofrer um traumatismo na cabeça, procure sempre um médico para avaliar as possíveis consequências e receber as devidas recomendações. O 12º conselho pode apanhar-nos de surpresa, mas está solidamente apoiado em ciência.
Vá verificar a sua audição. A perda de audição, principalmente quando começa na meia-idade, é um dos fatores de risco mais importantes e mais fáceis de corrigir no que toca ao desenvolvimento de demência. Por que é que isto acontece? As teorias são várias. Primeiro, quando ouve pior, o seu cérebro tende a usar muito mais energia, muitos mais recursos, só para tentar perceber a fala e os sons que o rodeiam. E essa energia que ele gasta a mais é roubada a outras funções cruciais, como a nossa memória e o raciocínio. Em segundo lugar, os problemas de audição levam muitas vezes ao isolamento social. Ficamos com dificuldade em participar nas conversas, evitamos encontrarmos-nos com amigos e familiares, e isso, como já se sabe, é altamente prejudicial para a saúde do nosso cérebro. Terceiro, a falta de estímulos auditivos pode mesmo causar a atrofia das áreas do cérebro que tratam os sons. A boa notícia é que esta é uma situação que pode e deve ser corrigida. Se der por si a ouvir pior, marque uma consulta com um especialista sem falta. Os aparelhos auditivos atuais são dispositivos de alta tecnologia. Eles conseguem melhorar drasticamente a sua qualidade de vida e, o mais importante, aliviar a sobrecarga cognitiva do seu cérebro. Cuidar da sua audição é cuidar da sua mente. O ponto 13 é sobre a nossa saúde emocional. Temos de controlar o estresse e, acima de tudo, não podemos ignorar a depressão. O estresse crônico e a depressão não são apenas uma questão de mau humor. São problemas graves que afetam negativamente a estrutura e o funcionamento do nosso cérebro. Quando estamos estressados, o corpo produz a hormona cortisol. Em pequenas doses, esta hormona é útil, mas o excesso constante é tóxico para o hipocampo. O hipocampo é uma área crucial do cérebro, fundamental para a aprendizagem e para a nossa memória. Por sua vez, a depressão está ligada a inflamações no cérebro e a falhas nos neurotransmissores. Tudo isto piora as nossas funções cognitivas, a forma como pensamos e raciocinamos. Quem sofre de depressão, principalmente na terceira idade, tem um risco significativamente maior de desenvolver demência. Por isso, é absolutamente essencial aprendermos a lidar com o estresse. Há várias coisas que podem ajudar: meditação, yoga, exercícios de respiração, dedicarmos-nos a um hobby, conviver com a família e amigos, e, claro, passear na natureza. Contudo, se sentir que não consegue dar a volta, ou se notar sintomas de depressão, como tristeza profunda, desinteresse pela vida, problemas de sono e falta de apetite, não hesite em pedir ajuda. Fale com um psicólogo ou um psicoterapeuta. O tratamento da depressão é um passo fundamental para proteger a sua cabeça e a sua saúde mental a longo prazo. A 14ª sugestão tem que ver com a manutenção de um peso saudável. A obesidade, em particular quando surge na meia-idade, é um fator de risco comprovado para o desenvolvimento de demência. O excesso de peso anda muitas vezes de mãos dadas com outros problemas de saúde que já mencionamos: a tensão alta, o colesterol elevado e a diabetes tipo 2. Todas estas condições afetam negativamente os nossos vasos sanguíneos e a saúde do nosso cérebro. Mas não é só por isso. O tecido adiposo, ou seja, a gordura, especialmente a gordura visceral, aquela que se acumula à volta dos órgãos internos, não é apenas uma reserva passiva de energia. Esta gordura produz hormonas e substâncias inflamatórias que podem atravessar a barreira e chegar ao cérebro, causando uma inflamação crônica que danifica os neurônios. Por isso, manter o índice de massa corporal, IMC, dentro dos limites saudáveis, entre os 18,5 e os 25, é uma parte essencial da nossa estratégia de prevenção da demência. Isto consegue-se através de uma alimentação equilibrada, tal como falamos logo no início, e da prática regular de atividade física. Não vale a pena procurar resultados rápidos com recurso a dietas extremas.
O que é muito mais eficaz e benéfico para a sua saúde é a mudança gradual do seu estilo de vida, adotando hábitos mais saudáveis. O nosso 15º conselho é muito simples, mas nem por isso menos crucial. Beba água suficiente. O nosso cérebro é composto por cerca de 75% de água, e uma simples desidratação, mesmo que ligeira, afeta logo o seu funcionamento. Quando o corpo sente falta de líquidos, isso pode levar à dificuldade de concentração, à perda da memória de curto prazo, a dores de cabeça e a uma fadiga excessiva. Imagine que o seu cérebro é um biocomputador muito complexo, que precisa de líquido, não só para arrefecer, mas também para funcionar em pleno. A desidratação crônica pode ter consequências ainda mais graves, como desequilibrar os eletrólitos e prejudicar o trabalho das nossas células. Mas afinal, quanta água é preciso beber? A recomendação geral aponta para cerca de 1,5 litro a 2 litros de água pura diariamente. Claro que esta necessidade varia consoante a sua idade, a atividade física e o clima. É vital lembrar que, com o avançar da idade, a sensação de sede tende a diminuir. Por isso, as pessoas mais velhas devem beber água de forma regular, mesmo que não sintam uma sede intensa. Mantenha uma garrafa de água num sítio visível, para que se lembre de dar uns golos durante o dia. Este gesto simples vai ajudar o seu cérebro a manter-se sempre em forma e ativo. O 16º ponto traz-nos de volta ao tema da alimentação, mas com um pormenor crucial. Dê uma atenção especial aos ácidos gordos ômega 3. Estes ácidos gordos poliinsaturados, em particular o ácido docosahexaenoico, ou DHA, são um componente de construção absolutamente fundamental para as membranas das nossas células cerebrais. É o DHA que garante a sua elasticidade e o seu correto funcionamento. O DHA tem também um papel-chave na transmissão de sinais entre os neurônios. Além disso, os ômega 3 possuem uma poderosa ação anti-inflamatória, o que é crucial para proteger o cérebro de possíveis danos. Os estudos científicos demonstram que o consumo regular de alimentos ricos em ômega 3 está associado a um risco mais baixo de desenvolver demência e a um melhor desempenho cognitivo. A principal fonte destas gorduras valiosas é o peixe gordo do mar: salmão, cavala, arenque e sardinhas. No entanto, também os pode encontrar em nozes, sementes de linhaça e sementes de chia. Se, por algum motivo, não conseguir obter ômega 3 em quantidade suficiente através da alimentação, deve considerar e discutir com o seu médico a possibilidade de tomar suplementos, como o óleo de peixe. Mas atenção! Antes de iniciar qualquer suplementação, é indispensável procurar a orientação de um profissional de saúde. O conselho número 17 foca-se nas vitaminas, em particular, nas vitaminas do complexo B. Para o nosso cérebro, são cruciais a vitamina B12, a B9, que é o ácido fólico, e a B6. Estas vitaminas desempenham um papel vital no metabolismo energético do cérebro e na produção de neurotransmissores. Contudo, uma das suas tarefas mais importantes é regular o nível de um aminoácido que se chama homocisteína. Um nível elevado de homocisteína no sangue é um fator de risco sério para desenvolver doenças cardiovasculares e também demência, uma vez que danifica as paredes dos nossos vasos e é neurotóxica. As vitaminas do complexo B ajudam a transformar essa homocisteína em substâncias diferentes e inofensivas. A falta destas vitaminas, principalmente da B12, pode provocar sintomas que se confundem facilmente com a demência. Falamos de problemas de memória, confusão e até alterações comportamentais. À medida que envelhecemos, a capacidade de absorver a vitamina B12 diretamente dos alimentos pode diminuir. Por isso, é fundamental garantir que a nossa dieta inclui boas fontes: carne, peixe, ovos e laticínios. O ácido fólico, por outro lado,
Encontra-se em vegetais de folha verde, leguminosas e citrinos. As pessoas mais velhas e os vegetarianos devem verificar regularmente os níveis destas vitaminas e, caso seja necessário, tomar suplementos apenas por indicação médica. O ponto 18 volta a focar-se na alimentação, mas desta vez, com ênfase em nutrientes específicos, os flavonoides. A recomendação é clara: consuma mais flavonoides. Os flavonoides são compostos vegetais que dão aquela cor viva e vibrante a muitos frutos, vegetais e bagas, ou frutos vermelhos. Eles são poderosíssimos antioxidantes e têm excelentes propriedades anti-inflamatórias. Inúmeros estudos científicos estabelecem uma ligação direta entre uma dieta rica em flavonoides e um menor risco de problemas cognitivos. Eles têm a capacidade de proteger as células cerebrais do estresse oxidativo, melhorar a circulação sanguínea no cérebro e até estimular a neurogênese, ou seja, a formação de novos neurônios. Onde é que podemos encontrar estas substâncias maravilhosas? Os verdadeiros campeões de teor de flavonoides são os frutos vermelhos, como os mirtilos, arandos, morangos e framboesas. Mas também os encontramos em abundância nos citrinos, nas maçãs, nas uvas escuras, no chá verde e, o que é uma excelente notícia para muitos, num bom chocolate preto de qualidade com alto teor de cacau. Esforce-se para incluir estes alimentos na sua rotina diária. É simples. Adicione um punhado de frutos vermelhos ao seu pequeno almoço, beba uma chávena de chá verde em vez de café. E ao lanche, permita-se o prazer de 1 ou 2 quadrados de chocolate preto. Esta é uma mudança que, além de ser deliciosa, é incrivelmente benéfica para a sua saúde cerebral. O conselho número 19 aborda o outro lado da alimentação saudável. É essencial que minimizemos o consumo de alimentos ultraprocessados. Estes são produtos que sofreram uma profunda transformação industrial e que contêm inúmeros aditivos, intensificadores de sabor, corantes, conservantes, para além do excesso de açúcar, sal e gorduras prejudiciais. Incluem-se aqui os refrigerantes, as batatas fritas de pacote, os chamados chips, o fast food, doces e guloseimas industriais e toda a charcutaria. Estudos recentes e importantes demonstraram uma ligação direta entre o consumo elevado destes produtos e o declínio cognitivo acelerado, bem como um maior risco de desenvolver demência. Mas por que são tão prejudiciais? Estes alimentos provocam inflamação crônica no organismo, contribuem para o aumento de peso e elevam os níveis de açúcar e colesterol no sangue. Ou seja, atingem todos os fatores de risco sobre os quais já falamos. Além disso, este tipo de comida é, geralmente, muito pobre em nutrientes essenciais, vitaminas e fibra, elementos que o nosso cérebro tanto necessita. Procure basear a sua dieta em alimentos o mais naturais possível e minimamente processados. Cozinhe em casa, leia sempre os rótulos nas lojas e evite produtos com uma longa lista de ingredientes que não consegue identificar. E, finalmente, o 20º e último conselho, que toca menos na vertente física e mais no aspecto psicológico. Encontre um propósito de vida. Ter um propósito, uma razão pela qual se levanta de manhã, tem um impacto tremendo no nosso bem-estar geral e na saúde do nosso cérebro. E isso pode ser o que for: cuidar dos netos, fazer voluntariado, ter um hobby entusiasmante ou até querer transmitir os seus conhecimentos aos mais jovens. As pessoas que têm um propósito de vida definido tendem a ter um estilo de vida mais ativo e saudável. Lidam melhor com o estresse, sofrem menos de depressão e mantêm laços sociais mais alargados. Os estudos demonstram que ter uma razão para viver está ligado a um risco mais baixo de desenvolver a doença de Alzheimer e a um ritmo mais lento de declínio cognitivo. Isto cria uma espécie de resiliência psicológica que ajuda o cérebro a resistir a alterações negativas. Por isso,
Ao reformar-se, não pense que a sua vida ativa chegou ao fim. Pelo contrário, esta é uma altura fantástica para descobrir novos interesses e novos significados. Pense no que o entusiasma, no que lhe traz alegria e satisfação. O seu propósito é o seu verdadeiro mapa interno, que o ajudará a manter não só o equilíbrio emocional, mas também a sua mente lúcida. Portanto, analisamos 20 dicas essenciais de médicos para prevenir a demência. Como puderam ver, não há nenhuma pílula mágica. Proteger o nosso cérebro é um trabalho de equipa, que envolve alimentação correta, atividade física e mental, um bom controle da nossa saúde e, claro, o nosso bem-estar emocional. O mais importante a reter é o seguinte: a demência não é uma sentença, nem é, obrigatoriamente, parte do envelhecimento. Uma grande parte dos riscos está nas nossas mãos. Nunca é tarde para começar a adotar estes hábitos, mas quanto mais cedo, melhor. Cada pequeno passo, uma caminhada em vez de ir de autocarro, uma maçã em vez de um rebuçado, ou ligar a um amigo em vez de passar a noite em frente à televisão, é um tijolo na muralha que vai proteger a sua mente no futuro. Obrigado por terem visto este vídeo até ao fim. Espero sinceramente que tenha sido útil. Se foi, por favor, deixem o vosso gosto e subscrevam o nosso canal para não perderem os próximos vídeos sobre saúde. E agora, uma pergunta para vocês. Qual destes 20 conselhos acham mais difícil de pôr em prática no dia a dia? Ou talvez tenham a vossa própria maneira, já testada, de manter o cérebro em forma? Partilhem a vossa opinião e experiência nos comentários. Vamos conversar sobre isso.